Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelo e vou fazer com vocês aqui a criação de cenário, o que a gente pode encontrar de importante nesses jogos da terça-feira. Estou gravando ainda na noite da segunda-feira, ainda não teve o jogo do Internacional contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai traçar aqui alguns cenários dos jogos da Copa do Brasil. Peço quem não se inscreveu no canal ainda, quem vem aqui e acompanha os nossos vídeos, gosta das nossas análises, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, curta, comenta o vídeo, que se a gente deixou de passar aqui alguma informação importante ou relevante que vocês acham, ou se a gente comentou alguma coisa que vocês discordam bastante, pode ajudar a gente também em alguma coisa, em algum embasamento aqui, né? Pra gente começar a, quando for trabalhar no ao vivo, já ter uma outra percepção, e compartilha com os amigos, vai ajudar eles também. Beleza? Vamos falar aqui, a gente vai ter a Champions ainda, né? Os jogos de volta da primeira fase da Champions, mas eu não estou fazendo aqui os jogos ainda. A gente vai ter o Qarabag contra o Lech Poznan, né? Que é um jogo importante. Quanto é que foi o primeiro jogo deles? 1-0 para o Lech Poznan. A gente tem o Sheriff Tiraspol, que jogou a Champions passada, né? Ganhando até do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Empatou em 0-0 fora de casa. A princípio a saúde aqui está até um pouco alta, né? Para o Sheriff, não viu o jogo. A gente tem o Bodo Glimt fazendo o jogo da volta, foi 3-0, o Bodo Glimt já classificado, né? Emendou aí. Se o Bodo Glimt for com o time titular, pode ser uma odd interessante esse 1,65. Shamrock Rovers, que é o líder do campeonato irlandês, ganhou de 3-0 também. O Bern, se eu não me engano, é da Irlanda também, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ah, não, Riga é Letônia, se não me engano. Se não me engano, é Letônia. E tem o Ludogorets, né? Que é um dos líderes, melhores times da Bulgária, jogando também, venceu o primeiro jogo 2-0. E o Malmo, que venceu também o primeiro jogo, né? 3-2 contra o Reflavik, jogo importante. Da Conference só tem um jogo também que eu não conheço os times. Então vamos falar da Copa do Brasil, 8h30, primeiro jogo, Atlético Paranaense e Bahia. Primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético de virada, não foi? Foi. Bahia fez 1-0, o Atlético virou ainda no primeiro tempo, né? Se eu não me engano. Foi 2-1 esse jogo. O Atlético fez uma sequência muito boa, perdeu o jogo passado para o Goiás de 2-1, mas com um time bem alternativo também, não o mesmo time alternativo que venceu o Palmeiras jogando fora de casa. Ó, bateu o Palmeiras fora de casa, arrancou empate contra o Libertad, que deu a vaga, né? Falha do Martin Silva, né, no gol, achei falha no finalzinho, e perdeu para o Goiás de 2-1, jogando com um time um pouco alternativo para esse jogo contra o Bahia, que é um jogo importante. Dentro de casa, o time do Atlético Paranaense é muito forte, empatou com o Corinthians 1-1, onde jogou melhor, venceu o Bragantino 4-2 e venceu o Libertad 2-1 aqui os últimos jogos. O Bahia é o time da Série B, né, junto com o Cruzeiro, são os dois únicos times da Série B que fazem as oitavas de final. Fora de casa, o Bahia vem de um empate contra o Vila Nova, um jogo bem fraco, vem de vitória contra o Brusque 2-0 e 1-0 contra o Operário. Pegando essa odd aqui do Atlético Paranaense, 1,75, eu acho que essa odd está até um pouco alta, tá? Eu acho que ela poderia estar um pouco baixa. Se tratando de um time de Série A, se tratando que o Atlético Paranaense dentro de casa é muito forte, né? E tratando também que jogando na grama sintética ali, né? Uma grama mais híbrida, leva vantagem o Atlético Paranaense contra o Bahia. Mesmo não tendo a necessidade do Atlético Paranaense em ganhar, eu acho que ele não vai levar esse jogo arrastado até o fim assim não. Eu acho que ele vai tentar definir o jogo logo no primeiro tempo. Então eu venho com a ideia aqui de trabalhar um back ao Atlético Paranaense. E por se tratar de um jogo decisivo, né, no mata-mata, um segundo jogo, vou ficar de olho também no mercado de gols no fim da partida. Beleza? E outro jogo é o Cruzeiro e Fluminense, um favoritismo para o Cruzeiro, leve favoritismo para o Cruzeiro, né? Ao contrário do Bahia, eu entendo um pouco esse favoritismo de um time de Série B, obviamente. Primeiro a força do Cruzeiro, né? Concordo que o elenco do Fluminense e o que o Fluminense vem jogando na Série A é bem melhor do que o Cruzeiro vem jogando na Série B.
O Cruzeiro que nos últimos jogos não vem bem, né? Ó, o Cruzeiro vem de empate contra o Ituano com um jogador a mais e perdeu para o Guarani, que até então era o penúltimo colocado da Série B. Mas o Cruzeiro dentro de casa é muito forte na Série B. A gente tem que levar isso em consideração. Venceu o Vila 2-0, venceu o Sport de virada 2-1, bateu a Ponte 2-0 e bateu o CRB 2-0. Fora de casa, o Fluminense, clássico aqui, né? 1-0 contra o Botafogo. Empatou com a América com um homem a mais e perdeu para o Juventude. Mas os últimos jogos do Fluminense, venceu o Ceará 2-1, bateu o Corinthians 4-0, vitória para o Botafogo 1-0, venceu o Cruzeiro 2-1 e venceu o Fluminense 2-0. Então são 5 vitórias seguidas para o Fluminense. Esse 2-1 do primeiro jogo, o Cruzeiro até foi beneficiado, né? Por quê? Começou a pressão absurda do Fluminense no Maracanã. O Fluminense fez 1-0, teve um jogador a mais, o Fluminense, e na última bola no primeiro tempo, um chute lá do meio da rua que o Fábio, a bola ia até para fora, o Fábio jogou para escanteio, o Cruzeiro achou o gol do 1-1. Depois o Fluminense fez o 2-1, que seria muito natural. O Cruzeiro teve a chance do empate, uma rara chegada com o Edu, mas o 2-1 não foi um resultado tão ruim para o Cruzeiro, tratando que era um jogo de 11 contra 10, né? Dá para entender um pouco o favoritismo do Cruzeiro pela necessidade da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro é o maior campeão, né, na Copa do Brasil, a gente tem que levar em consideração um pouco essa questão da camisa, da competição, e a torcida, né, vai inflar o jogo. Pode ser que o Cruzeiro aí comece no ímpeto melhor, tá? Então vamos lá. Essa odd de 2,62, eu acho que ela está um pouco alta para o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro pressionando o Fluminense, dando dificuldade para o Fluminense sair para o jogo. Essa odd aqui pode ter uma correção. Só que eu não vou trabalhar essa odd do Back Cruzeiro, não. Eu vou trabalhar essa odd de correção do Leo Fluminense. Porque essa cotação de 3, se o Cruzeiro estiver muito bem na partida, não precisa nem estar tão bem assim na partida, mas se o Fluminense não conseguir passar do meio campo, como foi ontem com o Flamengo, né, no domingo, o Flamengo uma dificuldade imensa de jogar contra o Corinthians, onde a gente trabalhou esse lei com muita facilidade. Nos primeiros 15 minutos o Flamengo não passava do meio campo e a odd corrigiu muito fácil. Então essa odd 3 do Fluminense ela pode ter uma correção, tá? Mas, como eu comentei já há alguns dias, eu acho que o Fluminense hoje em dia é um dos times que mais jogam bonito, mais dá vontade de ver um jogo do Fluminense. Então ficar numa posição contra o Fluminense pode ser perigoso. A gente tem que observar se o Cruzeiro vai estar recuperando a segunda bola, se o Fluminense vai ter dificuldade de avançar, se o Fluminense vai estar rematando pouco para o gol, se o Fluminense está com espaço ou não para poder jogar e contra-atacar, tá? A gente tem que levar tudo isso em consideração. E eu vou ficar também de olho aqui no mercado de gols, obviamente, pelo que eu estou falando, de necessidade, né? O jogo 0-0 ali, o Cruzeiro desesperadamente indo para cima, pode ser bom para a gente pegar um contra-ataque do Fluminense, ou se o Fluminense abrir o placar, aí para mim vai ser melhor ainda, porque o Fluminense, o time do Fernando, não é um time que costuma jogar se defendendo mesmo na frente do placar. Fez o 2-0 no Ceará e tomou um 2-1 saindo para o jogo ainda, né? E veio aí o Fluminense de 4-0 contra o Corinthians, 1-0 contra o Botafogo, pressionando o jogo inteiro, até um pouquinho depois também que fez o gol, conseguiu sair para os contra-ataques, mas não fez o segundo. Ruim, eu acho que seria se o Cruzeiro abrisse o placar e tentar levar esse jogo para uma possível disputa de pênalti. Lembrando que o Cruzeiro passou, né, na rodada, se eu não me engano, passada, nos pênaltis dentro de casa, com o Rafael pegando pênalti. Então, pode ser que tenha essa confiança sim. Se bem que o Cruzeiro pega o Fábio, né? Eu acho que o Cruzeiro não vai querer muito levar para os pênaltis. Então, é ficar de olho no mercado de gols, você vai ter oportunidade pra gente. Match odds acho que pode ser bom no começo do jogo. Para longo match odds, só se for alguma coisa contra o Cruzeiro, se o Cruzeiro tiver muita dificuldade. Ficar contra o Fluminense pode ser perigoso. Beleza? Então são isso aí que eu passei. Acho que vai pouquinhos jogos, né? Amanhã. Na quarta-feira vão ter mais jogos da Copa do Brasil, jogos mais importantes também, que a gente vai comentar um pouco mais. Beleza? Valeu!